Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. Nessa live que a gente vai falar aqui sobre um pouquinho do simbolismo dos contos de fadas e a relação disso com a sexualidade sagrada. Eu vou convidar aqui minha querida amiga Clarissa. Olá, Tá, boa noite. tudo bom? Como que você está? Deixa eu tirar aqui. Tudo jóia. Melhor agora. Bem melhor agora. Ah, excelente, excelente. Você diz aí por causa dessa onda de calor? Não, tô dizendo bem melhor agora que a gente tá aqui Ah, fechando com chave de ótimo. ouro o Com nosso mini certeza. curso com a origem dos contos de fadas. O calor, eu não tô muito feliz com o calor, não. Aliás, eu tô bem preocupada também, né, com o nosso planeta. Com certeza, com Uhum. certeza. Hoje teve até um alerta aí, né, a respeito dessa onda de calor. Então a coisa tá barra pesada. Me diz uma coisa, essa altura da minha voz tá boa? Tá razoável? Pra mim, tá um pouco baixa, se você puder. Tá, é porque como o Heitor tá dormindo, eu Ah, tô tá. tentando, mas eu vou aproximar aqui um pouco mais É, só a- aproximo. Mas tá, dá pra te ouvir. dá para ouvir, né? Ótimo, Uhum. então. Então é isso daí. Eu acho que a gente pode ir começando a introduzir, que é o tempo aí que o pessoal vai entrando, né? Isso mesmo, meu caro. Então vamos lá. Deixa para quem não conhece ainda, né? Quem tá pegando aqui pela primeira vez, isso daqui é uma série de lives que eu e a Clarissa estamos fazendo a respeito aí do resgate da sexualidade sagrada, né? E a gente escolheu trabalhar com os mitos. Hoje a gente vai falar com os contos de fadas, que são espécie de mitos, né? São como se fossem mitos voltados para crianças, mas que trabalham com a mesma linguagem simbólica da mitologia. E aqui minha grande companheira aqui é a Clarissa, que eu queria apresentar para todo mundo, que é psicóloga, que é terapeuta corporal, tântrica, sexóloga, e é a pessoa aqui perfeita para a gente poder falar aqui sobre esse assunto, né? Antes de mais nada, né, a gente fez uma série de lives no qual a gente está falando dos simbolismos, né, dos mitos, dos contos de fadas. Uma coisa que acho que é importante ressaltar é que não existe só um símbolo, né, uma interpretação para um símbolo. Né? É possível diversas interpretações. Então, uma interpretação não anula necessariamente a outra. Isso é importante, né? Por quê? Porque a nossa consciência ela tem várias esferas, né? Como se fossem camadas. E de acordo com essas esferas, essas camadas que a gente vai adentrando, a gente vai vendo que aquele mesmo símbolo vai revelando mais e mais coisas, né, para a gente. Então, é muito importante ressaltar assim, essa interpretação, né? Olha, uma interpretação se diferente da outra não invalida, né? O grande Paulo aí entrou, tudo bom, Paulo? Uhum. Então tá, então vamos lá. Eu queria começar aí perguntando aí para a Clarissa. Eu acho que os contos de fadas, as outras lives que a gente fez, a gente sempre contava um pouco das histórias, né? Hoje Uhum. eu acho que a gente não precisa contar porque eu acho que são histórias assim muito conhecidas, né? Então, Clarissa, queria te perguntar aí primeiro, né? O que que o que que você entende aí sobre o conto aí da Bela e a Fera? Vamos começar com essa Ah, história.
Aham. É, a gente não separou nenhum específico, né? Porque a gente tá falando, vai falar de modo mais genérico, de repente até a próxima, né? Um próximo momento a gente pode entrar aí em alguns contos, né? Mas nós temos as nossas preferências e, assim, não é marmelada, viu, gente? A Bela e a Fera é um dos meus contos e dos contos do Pedro também favoritos, né? A gente descobriu isso numa conversa recente que a gente teve, né? Enfim, não foi combinado, né, É verdade, é Pedro? verdade. Mas o que eu percebo, assim, né, assim, como você colocou, bem colocado, né, as interpretações das histórias, sejam elas mitológicas ou contos de fadas, né, elas são absolutamente subjetivas, é uma construção da nossa subjetividade, né? Então, muitas são possíveis, né? É como a gente vê uma obra de arte, um quadro, né, numa galeria, né, uma escultura, e cada um vai subjetivar, vai atribuir significados, né, vai ser impactado emocionalmente de formas singulares, diversas e igualmente legítimas, né? Então, assim, trazendo a minha compreensão sobre a Bela e a Fera, eu vejo que, assim, eu vejo muito poder no feminino, na história da Bela e a Fera. Primeiro porque eu percebo que o divino se apresenta ao príncipe, né? Através de uma bruxa, né? Uma bruxa feia, decrépita, mas que pede ali auxílio, né? E ele, de uma forma snob, arrogante, talvez representando um masculino muito adoecido, né? Muito tóxico, violento, né? Enfim, desdenha aquela senhora, né? E então ela converte ele em monstro, né? Numa fera. E aí eu acho que a gente estabelece relações aí com o nosso mundo inconsciente, com os nossos aspectos animalescos, né? Que na psicanálise a gente chama de id, né? Com os nossos instintos, a nossa animalidade, a nossa visceralidade, os nossos desejos mais ocultos, né? As nossas feras interiores, né? Então ele se converte de príncipe para monstro, né, para poder encarar aí a própria fera, né, que nos habita, né? Então esse é um primeiro momento e depois com o sequestro, né, da Bela, que é o feminino representando o feminino aí, né, a psique, né, ele começa a um processo de integração do seu masculino, né? Através do feminino da Bela, ele começa a curar e a se integrar com esse feminino. E então, um masculino saudável, bonito, né? Belo, com seus atributos próprios, né? Do masculino, que é ação, penetração, força, foco, né? Ele pode recuperar esses atributos, né? As qualidades de um masculino saudável e então, esse encontro, esse casamento sagrado, esse casamento cósmico, né, é possível e aí ele se torna novamente um príncipe, né? Novamente alguém virtuoso, né? Alguém bonito, porque antes ele era belo, mas não tinha consciência da sua beleza, né? Então ele precisou acessar as suas feras, os seus monstros, né? Ou o seu id, como a gente chama, né, na psicanálise, para poder tornar consciente as suas virtudes, né? De um masculino agora integrado e saudável e harmonizado com o feminino, né? Então a gente vê que foi uma bruxa quem o enfeitiçou e quem o resgatou também foi uma princesa, enfim, uma mulher, né? Então, aí eu acho um conto extremamente assim empoderador do feminino, né? E as mulheres enquanto representantes máximas aí do feminino, né? Acho que trocando em miúdos é um pouquinho disso. É, uma coisa assim que eu acho que é interessante também traçar um paralelo, né?
entre essa história e o conto lá de Eros e Psique, que a gente conversou, né? Então, lembrando, né, que a Psique, as irmãs ali de Psique ficavam falando para elas, né? Nossa, Eros deve ser um monstro, né? Ele deve ser um monstro. E do que não, o que a gente vê hoje, não é isso? As pessoas falando sobre a sexualidade dessa forma, né? Ah, a sexualidade é um monstro, né? É uma coisa que te devora, né? É uma coisa que você perde o controle, né? E acaba com você, né? E a gente transformou isso na nossa sociedade, né? A sexualidade como uma espécie de monstro, mas que pode ser resgatado, né? Ele pode ser resgatado na sua forma original, né? Uhum. Eu gosto aqui de um conto de Platão, que ele fala o seguinte, né? Imagina uma estátua muito bonita, que você joga num lago, e fica ali por, sei lá, uma centena de anos. Quando você vai tirar essa estátua de lá, ela vai parecer um monstro, né? Porque está cheio de algas, né? Está coberta ali de, né, musgo, vai parecer um monstro. E ele conta essa história por quê? Porque ele diz que ideias muito antigas que foram transformadas, muitas vezes podem parecer monstros, mas que é o nosso papel resgatar na sua origem, a sua forma verdadeira, né? A sua verdadeira essência. E é um pouco no conto da Bela e a Fera também o que ela faz, né? É resgatar a verdadeira essência do príncipe. Uhum. E E se a gente pensar, né, fazer esse paralelo, né, da Bela com a psique, é isso que a nossa consciência, quando está desperta, é isso que ela faz, né? Ela nos guia para resgatar nossa verdadeiro ser, que nós realmente somos, né? E, e isso faz com que haja uma mudança muito grande na forma com que a gente encara a sexualidade, né? A gente tem um adoecimento hoje muito forte, né, na sociedade. Acho que a Clarissa tem experiência parecida com essa, mas quase todos aí meus pacientes, eles têm uma sexualidade. É sempre um dilema interior, né? A forma Uhum. como que você lida com a sexualidade, quando na verdade ela é uma força extremamente benéfica, né? A força da vida, né? E a gente tem que resgatar. Então esse ponto me lembra muito o que eu e a Clarice estamos fazendo agora, nesse momento também, né? Estamos Uhum. resgatando a beleza original aí da sexualidade, né? Aquela que antes de ser adoecida, né, era natural, né, era Uhum. plena, né? Exatamente. Agora, eu acho E que vale a pena, pode, Pedro, para introduzir, né? Eu sei que você, assim, é um grande amante das histórias, né? Dos contos de fada. Vale a pena a gente fazer uma pequena diferença entre os mitos e os contos de fadas, né? Então, de maneira geral, os contos de fada, eles foram sendo adaptados para uma leitura infanto-juvenil, né? Lá na origem, eles eram extremamente sanguinolentos, tinham conteúdos sexuais explícitos, de temas tabus, polêmicos, como incesto, né? E aí ele não se abstém, né, desses temas que são temas do nosso cotidiano, né? São os perigos e os riscos e as nossas monstruosidades, as nossas sombras que estão ali, né? Não adianta a gente bancar muito o puritano e o moralista, porque quanto mais a gente fecha os olhos para isso, mais a coisa nos assombra, né? E nos
né, nos coloca ali como uma presa fácil, né? Então é importante a gente conhecer esse material para que a gente possa nos educar na nossa inocência, né? Nos mantermos inocentes, mas muito vigilantes e muito conscientes, né? Que é diferente de ser ingênuo, né? Quando a gente não entra em contato com esse material, a gente se torna ingênuos, né? Então, no geral, os contos de fadas eles foram construídos no tempo, na história, né? Por contos populares, são contos folclóricos, a gente pode dizer assim, né? E foram sendo sistematizados aí, como o Pedro vai trazer os autores, como os irmãos Grimm, né? Então, mas a diferença básica dos contos de fadas para os mitos, né, é que, primeiro, os contos de fadas vão ter sempre um final feliz, né? Diferente dos mitos, que a gente precisa lidar com os dramas e a realidade, às vezes, como ela é, né? Assim, como o mito também expressa os nossos dramas internos, né? E nem sempre tem uma saída, uma alternativa muito feliz, vamos dizer assim, né? E também, outra coisa que eu identifico nos mitos é que existe uma complexidade nos personagens, onde a gente não consegue muito bem identificar quem são os vilãos, quem são os mocinhos, quem é do bem, quem é do mal, porque os mitos já são contados por um psiquismo, né? Inclusive por um sistema neurológico adulto, não só psíquico, mas também uma condição orgânica que já dá conta de abraçar, de integrar essa complexidade, essa pluralidade de seres, de personagens que habitam a nossa psique e que muitas vezes estão conflitando, então eles precisam se harmonizar. Então, num mito, a gente é a mocinha, a vítima, o vilão, o herói, o monstro, né, as virtudes, a gente pode ser muitas coisas. Já no conto de fadas, como ele é contado por um psiquismo ainda muito primário, infantil, rudimentar, né, ele estabelece algumas dicotomias mesmo. Então, existe a mocinha, existe o vilão, né? Isso precisa ficar muito claro para o psiquismo infantil dar conta de absorver, né? Então, isso na infância, ok, é importante, né? É a fase do desenvolvimento daquele psiquismo, né? Então, mas à medida que ela vai adquirindo idade, vai amadurecendo, ela vai dando conta de abstrair toda essa complexidade, né? Então, assim, é muito problemático quando a gente vê, assim, agora uma onda de higienização dos mitos, né? Desculpa, dos contos de fadas, aí pelo Ministério da Educação, né? Ou Ministério da Deseducação, né? Que vem ultrajando, adulterando esses contos de fadas, tirando conteúdos absolutamente importantes dos contos, como referências à sexualidade, referências a emoções como raiva, ira, como ódio aos pais, né? Tudo isso existe nos contos de fadas. E existe não para incitar a criança a buscar esses temas, porque esses temas já habitam no psiquismo infantil. Então, o conto de fada, ele explicita de forma simbólica, inconsciente, às vezes pré-consciente, em algum nível consciente, né? Esse drama infantil, né? E a criança passa a não se sentir sozinha. E ela começa a entender os recursos e as saídas para aquele drama, né? E ao fazer contato com esse material sombrio, esse material que corresponde a uma natureza que a gente não gosta, que a gente, inclusive nas crianças, a gente não reconhece, a gente insiste em dizer que crianças têm natureza pura, inocente, né, casta, angelical, e essa é uma parte da história, né? Uma parte que, se a gente ficar só nessa parte, é muito perigoso, porque crianças também sentem raiva, sentem ódio, também têm desejo, né? Isso várias correntes da psicologia vêm nesse esforço de mostrar também uma série de conteúdos que a gente, de forma moralista e puritana, a gente nega do universo infantil. Então, quando a criança reconhece aqueles temas no conto, aquilo apazigua o conflito, o drama,
né? Ela vai se reconhecendo, ela vai atribuindo significados e encontrando saídas, soluções e se preparando para a vida adulta, para a vida real. Então, um outro argumento que se usa para adulterar esses contos é para não incitar, né, as crianças a produzirem, enfim, violência, e enquanto na verdade é o contrário. Quanto mais esse imaginário infantil puder receber contos, pudesse trabalhar na sua imaginação, né? Com uma série de alegorias simbólicas, mais criativa e mais preparada essa criança vai se tornando para a vida real. Então é muito perigoso, muito problemático essa onda de higienização dos contos de fadas, né? Que falam de dramas infantis universais, arquetípicos e que produzem muito alívio, muita compreensão e muitas estratégias de enfrentamento da realidade são desenvolvidas quando as crianças escutam ou leem esses contos, né? Então, eu acho que vale a pena a gente colocar, e, sobretudo, a gente está falando sobre a sexualidade. Como que a sexualidade participa desses mitos? Porque o que a criança vai fazer com seus próprios desejos, com a sua própria libido, né? Então, acho que esse é um tema bem importante que passo agora, Pedro, para você, para que você possa aí adentrar, né, na sexualidade infantil, que é expressada aí nos contos de fadas. Uhum. Tá. Antes, então, deixa eu só comentar um pouquinho em cima do que você falou. É o seguinte, eu acho que muito, né, dessas tentativas de adulterar contos de fadas tem a ver um pouco assim com, acho que o espírito aí do momento, que são pessoas assim ignorantes, quase semi-analfabetas, que não conseguem reconhecer sua própria ignorância, né? E acham que têm sabedoria o suficiente para ficar alterando coisas que vêm de uma sabedoria muito mais antiga, uma sabedoria muito mais profunda, né? Pessoas que nunca se deram o menor trabalho de ler nada, de estudar nada, né? A gente estava falando aí sobre a diferença dos mitos para os contos de fadas, né? Os mitos, eu acho que Platão, quem se dá o trabalho de ler Platão, ele fala o seguinte, fala assim, olha, os mitos, você nem deveria contar os mitos para crianças, ele fala. Porque Isso. o verdadeiro significado dos mitos só vão ser explicados nas escolas de mistérios. Ele fala isso na República, né? Então, os mitos eles têm significados espirituais profundos que eram, né, explicados, contados para as pessoas nas escolas de mistérios. Já os contos de fadas que a gente conhece têm algumas categorias, né? Então, existem as categorias que são tradicionais, que são os contos, por exemplo, dos irmãos Grimm, de Charles Perrault, também na França, que eles fizeram? Eles saíram escrevendo os contos que eram populares, né? Que ninguém sabe exatamente de onde que veio, foi criando uma tradição em cima desses contos, né? E ele foi resgatando e contando. Mas existem outros contos também, contos aí, por exemplo, bem famosos, né? De Hans Christian Andersen, da Dinamarca, são contos assim, por exemplo, como da Pequena Sereia, né? Acho que é um dos mais famosos dele, o Soldadinho de Chumbo, o Patinho Feio, são contos do Hans Christian Andersen, que era uma pessoa assim, muito sensível, né, de uma sensibilidade assim incrível, eu acho que de um conhecimento espiritual também muito grande. E tem outros contos assim que eles são mais assim de caráter assim um pouco mais psicológico, né? Por exemplo, o conto do Pinóquio, ele foi escrito ali na época pelo que seria mais ou menos o correspondente a uma espécie de ministro da educação da Itália, né? Então ele criou esse conto assim com, né, um objetivo aí bem educacional mesmo, né? Tem outros contos que são quase psicodélicos, né, como Alice no País das Maravilhas, né? Uhum. Que de um simbolismo assim, né, que é bem diferente, né? Bem extravagante. Então é importante assim, a gente
A gente diz, existem diversos tipos de contos, né? E hoje a gente conhece principalmente os contos pela Disney, né? Que, assim, tem o seu valor, mas também eles são bastante já higienizados, como você falou, né? Então, por exemplo, o conto da Bela Adormecida, né? O príncipe, ele desperta a Bela Adormecida fazendo amor, né? E ele é um conto tradicional, da tradição, né? E o que faz todo sentido, se você entender, né, o simbolismo no qual ele tá falando, né? Que é o simbolismo que a gente falou aqui no nosso mini curso todo, né? Como que você desperta a consciência? Como que você desperta, né, a psique que está lá adormecida em você? É pela sexualidade, é pela força de Eros, então é fazendo amor. Aí, para ficar assim mais light, né, trocaram por um beijo depois, né? E hoje em dia tem gente querendo até tirar o beijo, né? Se você tirar o beijo, você perdeu todo o sentido, né? Se você não entender o que está sendo dito, que é a força da sexualidade que desperta a sua consciência, você não entendeu nada, aí o conto já não tem mais valor nenhum, né? Eu vou aqui falar uma oração alquímica que eu pessoalmente recito todas as noites, né? Que tem tudo a ver com o conto da Bela Adormecida. Ele fala assim: eu invoco a ti, minha alma, que dorme enterrada sob os mares do desconhecido, que aguarda o ressurgimento da luz antiga, que tece os fios do meu destino invisível, que cuida de mim e vigia o meu sono, que é a razão da razão como sabedoria, além do porquê como fonte do futuro eterno. Acorda, 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 que eu possa acordar em ti, agora e para sempre. Essa é a minha vontade, e que assim seja. Ou seja, Assim fica seja. bem, que assim seja, né? Ou seja, essa é a nossa verdadeira Bela Adormecida, né? É a nossa alma, é a nossa consciência. Um outro erro assim que a gente vê comumente falando, né, as pessoas quererem associar a Bela Adormecida às mulheres e o príncipe aos homens. Não, a Bela Adormecida e o príncipe são vocês, né? Seja você homem, seja você mulher, os dois. É a sua consciência e você desperta pela sua força na sexualidade, né? A força da sexualidade, a gente já falou várias vezes aqui, mas acho que é bom relembrar, ela é muito presente nas crianças. Então, Freud vai falar, né, abertamente sobre isso. A fase oral da criança, que ela leva todas as coisas à boca, é a força sexual que se manifesta aqui na boca, né? Depois, quando ele aprende a segurar, né, o cocô, o xixi, que é a fase anal, é a força sexual que está ali no ânus e que está educando a criança, né, a sentir prazer tanto quando segura, quando solta, que é uma fase importantíssima, quando ele desfralda, né? Só mais tarde que essa força sexual vai para genitálias. Mas tudo isso que guia o desenvolvimento do homem é a força sexual, né? E é por isso que é óbvio, se você entender isso, que é ela que vai despertar a sua consciência que está dormindo. Não tem como ser outra coisa, né? Então é por isso que o conto é assim, né? Ele desperta, o príncipe desperta a Bela, adormecida, fazendo amor. Só que para a gente, assim, se você não tem a capacidade de perceber que tudo isso acontece dentro de você, né? Qual que é a primeira coisa que a pessoa, é um estupro, né? Uma violação, não. Não é. Não existe um castelo de verdade onde está todo mundo dormindo de verdade. Você não pode interpretar como o seu mundo exterior.
ele só faz sentido se você interpretar como seu mundo interior, né? Uhum. Um outro conto que é muito interessante, muito complexo, que Jung vai falar sobre ele diretamente, né? É o da Branca de Neve, que Jung ele vai fazer um paralelo entre esse conto da Branca de Neve e a alquimia, né? Então Jung ele lembra que a alquimia, a produção da pedra filosofal, a fase branca e a fase vermelha, que os alquimistas chamavam de nigredo, albedo e rubedo. E o conto da Branca de Neve começa assim, né? A mãe dela fura o dedo, né? Sangra e o sangue cai na neve. E ela fala, ah, como eu gostaria de ter uma filha com os lábios vermelhos como o sangue, a pele branca como a neve e os cabelos negros como o ébano. Ou seja, deixa claro que está falando sobre isso, né? E essas três fases, elas têm, inclusive, um paralelo com os evangelhos, a vida de Jesus, né? Se a gente for lembrar, a vida de Jesus, ele começa o quê? Fugindo para o Egito, né? Que o Herodes, ali, o rei, manda matar, né? Todas as crianças, com medo, né? do Messias. Ele foge. O que acontece com a Branca de Neve? Ela também foge. Né? Depois, a vida de Jesus, ele retorna, e o evento ali principal, digamos assim, é o batismo, né? De João Batista, quando desce, né? O Espírito Santo em forma de pomba, né? Que representa o albedo, que é a fase de purificação, que a Branca de Neve passa também, ali quando ela encontra a casa dos sete anões, né? Ela vai arrumar a casa, né? Vai botar ordem, então ela vai passar por uma fase de purificação. E aí o Cristo, fazendo de novo paralelo, né? Ele morre e nasce novamente, né? Que é o Rubedo. E a Branca de Neve passa pela mesma coisa, né? Ela morre, ela come ali daquela maçã envenenada, cai como se fosse morta, mas ela renasce novamente, né? Uhum. Assim como a Bela adormecida, né? Ela renasce ali com o beijo do príncipe. Então essa é uma história bem complexa. No nosso curso que a gente for dar, a gente vai falar a parte, ou seja, a gente vai contar como essas três fases ocorrem dentro da alquimia interna, que está relacionada ao seu trabalho com a sexualidade, né? Uhum. Que tem muito a ver também, como estava comentando aí com a Clarissa, né, com o Tantra antigo, o Tantra original, né? Que ainda é muito misterioso, porque tem muitos textos aí que nunca foram traduzidos, né? Mas o pouco que se foi traduzido aí do Tantra original, a gente sabe que tem a ver com a alquimia antiga também, a alquimia interior, né? Provavelmente eram fontes aí, beberam da mesma fonte, né? A alquimia e o Tantra. Uhum. E esse conto ele fala sobre isso, sobre esse processo aí de dissolução do nosso ego, né? Que Jung fala, para passar por um trabalho de purificação, para finalizar com o encontro do feminino com o masculino, que é Uhum. o que desperta uma nova consciência, né? A gente morre e nasce novamente. Então, esse é um ponto que é poderoso, né? Eu acho que não tem quem não conheça, né, a história da Branca de Neve, é uma coisa que chama a nossa atenção como criança, e fala de uma história muito profunda de transformação interior. Uhum. Uma outra coisa que muitas vezes o pessoal coloca, né, e que eu acho que é importante falar, né, assim, que muitas vezes existe essa crítica, assim, olha, mas nos contos sempre a mulher não faz nada,
sempre o príncipe que vai lá e faz e salva, né? Isso daí também não é bem assim, não. É verdade que, né, provavelmente, assim, vários dos contos que a Disney escolheu contar, talvez retratem um pouco isso, né? Mas se você tiver curiosidade de ler, né, os diversos contos, principalmente nos seus textos originais, vai ver que não é bem assim, né? Um conto que é bem bonito e foi um pouco adulterado pela Disney, que é esse da Frozen, né? Esse era um conto que chamava, o original dele chama A Rainha da Neve. E nesse conto, o que acontecia? A Rainha da Neve, ela congelava o coração das pessoas, né? Se a gente for parar para pensar, hoje em dia a gente tem muitos políticos aí com o coração congelado, não tem? Pois Nossa. é. E o conto fala justamente sobre isso. E a Rainha das Neves congelou o coração de um menininho. E a irmã desse menininho vai fazer toda uma jornada, né? Toda uma viagem para aquecer novamente o coração do irmão dela, né? E ela que é a principal, ela que salva o irmão dela, ela que salva ali o masculino, né? No caso. Então, não é verdade essa acusação, né? No caso da Disney, eles fizeram uma coisa, eu vi isso até, foi intencional, né? Eu vi uma entrevista com os criadores da Frozen, né? Que eles juntaram a figura da Rainha da Neve com o irmão da menina numa figura só. Foi a Elsa, né? Não sei por que diabo que eles fizeram isso, mas eles fizeram isso daí. E, na minha opinião, o que aconteceu? Perdeu a clareza, né, o conto. Aí não ficou assim tão claro o objetivo do conto, né? E por isso que eu acho que é mais importante, assim, olha, não mexa nos contos, deixe os contos em paz. Vamos contar os contos como eles são de verdade. Não vamos ficar inventando, sendo que você não tem a sabedoria para contar um conto melhor, né? Você vai dizer que o cara ali da Disney, sei lá, é melhor um conto de fada? Acho que não, né? O mais provável é que ele vai estragar o conto. Uhum. É. Uhum. Então, Clarissa, eu queria passar a bola agora para você comentar um pouquinho de outros contos que você gosta. Pois é, na verdade, assim, eu fico me questionando, assim, essas adulterações, né, e essa higienização em relação aos contos de fadas, né, como que a criança, ela pode se aliviar e elaborar os conteúdos psíquicos em relação à própria sexualidade, né? Então, esse é um primeiro ponto, assim, que traz muitos conflitos, né? Sobre os desejos que habitam ali o corpo desde muito novinho, né? Então, se isso é suprimido dos contos de fadas, é como se negasse também um corpo, né? A relação da criança e a corporeidade, né? Então, e onde que a gente existe, né? Nessa experiência humana, a gente existe no corpo, né? E esse corpo, ele é cheio de instintos, de vontades, de desejos, né? Que, que não vai se, não vai produzir saúde a gente suprimindo, a gente negando esses aspectos, né? Ao contrário, vai produzir crianças, né? Futuros adultos extremamente neuróticos, né? E dissociados do seu próprio corpo, né? Como se a nossa psique, a nossa alma, não habitasse um corpo, não fosse encarnada, né? A gente tem um corpo que a gente chama de corpo animado, né? Por isso que os desenhos são animados, né? Porque tem ânima, né? Porque tem vida, porque tem alegria, porque tem vontade, porque tem, né, movimento. Então, assim, isso é bastante preocupante, né? Essa onda de supressão e de higienização, né? E eu mesma, assim, nos meus
nos meus escritos sobre o resgate da sexualidade sagrada, muitas vezes eu tive que, e a gente, acho que o Pedro também se reconhece, né? Muitas vezes a gente tem que falar por códigos, né? Ou coisas que a gente já tem autoridade de tratar de forma mais explícita, ou alguns conteúdos a gente também trata de forma simbólica, né? Mas como que a gente tem que, assim, vencer uma censura, né, Pedro? Assim, uma censura que era velada, mas que agora está ficando escancarada, né? Eu venho me preocupando muito com isso. Assim, onde, Pois é. E onde ele diz que assim, os terapeutas muitas vezes estão tão preocupados em ter mais seguidores no Instagram, em promover cursos, né, enfim, de massagem, de autoconhecimento, de uma série de coisas para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, né, a expansão da consciência, mas a gente precisa se ater a uma coisa que vem antes disso, toda essa onda moral e puritana, né? Sobre a nossa liberdade maior, sobretudo lá no âmago, é a liberdade da sexualidade consciente, da sexualidade madura, da sexualidade sagrada. A gente não está falando aqui em promiscuidade, em vulgaridade, em responsabilidade emocional, né? Que é o que muitas vezes acusam, né? Como se a gente fosse leviano com o tema, né? Mas a gente está falando dessa sexualidade real, empírica, né, que trazem muito conflito. Se a criança não pode observar no próprio conto, né, a sacralização do amor entre o príncipe e a princesa, entre a união do masculino e do feminino, entre a ânima e o ânimos, né, e sacralizar todo o seu corpo, né, seja pela experiência do beijo, seja pela experiência da relação sexual, porque a criança só vai interpretar dessa maneira se ela der conta, porque tudo é contado de forma simbólica. Então, nunca vou esquecer dos meus sobrinhos que, quando se deram conta de que Papai Noel não existia, eles mesmos exclamaram, né? Eles já dão, porque eles já estão fazendo uma ponte. Os contos de fadas são uma ponte do mundo da imaginação, do mundo da fantasia, para o mundo real, para o mundo objetivo, né? Para o mundo adulto. Então, eles mesmos vão se acusar quando eles derem conta de entender que aquilo é uma relação sexual, uma relação entre homem e mulher. Enquanto eles não derem conta, né, eles não vão fazer isso. Então, muitas vezes a gente se apressa em suprimir, em não contar ou em adulterar esses contos, ou em responder coisas que a criança ainda não tem condições de assimilar. Então, o psiquismo infantil ele é tão inteligente que ele vai questionar, fazer as perguntas, elaborar, atribuir significados e sentidos à medida que ele dá conta, à medida que esse psiquismo está em processo também de desenvolvimento. Então, a gente não precisa de tanto pudor, né? De tanta higiene para contar esses mitos, porque esses contos, porque a criança ela precisa de base, de matéria-prima para que ela possa desenvolver um ego saudável, integrado, uma estrutura de identidade saudável. E a sexualidade é um tema estruturante, um tema assim básico, elementar, que fornece condições para que esse psiquismo e essa identidade adulta se desenvolva de maneira consistente, de maneira saudável, né? Então, acho que é isso que a gente tem para trazer, para a gente não estender muito, que a gente já está com o tempo avançado, Pedro. uhum. Não, é isso daí. Só para completar, né, isso que você falou, o que que é melhor? Você trazer uma coisa à luz ou você deixar na escuridão? Uhum. Né? Se a gente acha que deixar algum assunto na vida de alguma pessoa na escuridão vai ser melhor para ela, então o problema aí até é filosófico, né? Que você não acredita na consciência. Você acha que é melhor a inconsciência do que a consciência, né? Uhum. Uma criança tenta na história da humanidade, né? Desde quando que os pais começaram a esconder
dos filhos que eles faziam amor? Isso é uma coisa da era vitoriana para cá, de 1800 e pouco para cá. Até essa época, nenhum pai escondia do filho, né? Imagina Uhum, assim, em sociedades tribais, que você mora ali né, numa cabana, você acha que os pais uhum, escondiam dos filhos, né? Eles têm vários filhos que eles escondiam dos filhos que faziam amor. Isso daí não é uma coisa. É até risível, né? Se a gente parar para pensar. A humanidade sobreviveu muito bem com as crianças tendo noção de que a sexualidade era uma coisa normal, tranquila, que existia, que era comum, né? Ninguém morreu uhum, por conta disso, ninguém virou doente por conta disso. Agora, o que aconteceu na era vitoriana, que era até uma... Era, assim, eu entendo até a razão, né? Mas, assim, a ideia deles era o seguinte, na era vitoriana. Se você reprimisse muito o sexo, isso iria formar na pessoa uma, digamos assim, uma tensão nervosa que iria impulsionar essa pessoa a realizar mais coisas, né? Só que assim, é obviamente uma coisa muito antinatural, né? Você querer criar uma tensão artificialmente nervosa nas pessoas. O que aconteceu? As pessoas se adoeceram, né? é, Surgiu uma série de doenças nervosas. Você uhum, tentou, né, criar. E eu digo isso porque assim, eu já vi vários livros da era vitoriana no qual eles falavam isso abertamente. uhum, Falavam assim, olha, a gente quer criar, né, uma situação de repressão, mesmo nervosa, para criar uma tensão nervosa nas pessoas. Então, por exemplo, eu já uhum, li um livro da época vitoriana que ele falava o seguinte, olha, para você desenvolver a vontade, você tem que fazer tudo ao contrário do que você tem vontade de fazer. Então, se você uhum, tem vontade de se levantar, não levante. Fique sentado até passar a vontade de se levantar, né? Se você está com sede, não beba água. Não beba. Fique segura até passar a vontade. Ou seja, uhum, é óbvio, né? Que isso daí não é saudável. Isso uhum, daí não vai te ajudar, né? O, a forma como os antigos desenvolviam a vontade não era assim. Era despertando a psique, a consciência. Porque a verdadeira vontade é o alinhamento do seu ser consciente com o seu inconsciente, né? uhum, Então, essa é a vontade. Quando você faz isso, tudo na sua vida flui. Você para de uhum, brigar internamente, né? Agora, quando você está ali sempre brigando contra o seu inconsciente, né? Está sempre ali nessa luta, aí nada flui mesmo na sua vida. As coisas não acontecem, né? exato. Pois bem, eu acho que a gente podia então caminhar para o encerramento, né? Se tiverem Sim. perguntas, esse eu acho que é o momento para fazer as Uhum. perguntas. Quanto isso, se você quiser comentar alguma coisa, Clarice. Não, acho que é. Ah, tá, Pedro. Eu queria aproveitar, então, que na live anterior eu falei sobre as prostitutas sagradas, que não é conto de fada, também não é mito, é história, né? A gente tem vários registros históricos, né? Inclusive tem aí, até na Netflix tem um muito legal, Tenda Vermelha, né? São dois episódios, vale a pena ver, que conta um pouquinho, né? Desse tempo onde as mulheres viviam de forma a exercer sua liderança política, social e sexual, né? Como grandes sacerdotisas da deusa, que iniciavam as pessoas na arte de fazer amor, né? Então, oferecendo esses ritos também à deusa da fertilidade e da sexualidade, né? Então, e aí eu contei nessa história, né? Lá pelas tantas eu estava sozinha, o Pedro não pôde estar comigo, eu achei muito sincrônico, né? Porque só as mulheres recebiam a deusa, né? Poderiam fazer esses rituais a grande deusa, então eu estava sozinha, veja bem, né? E o Pedro é um homem assim
de um feminino lindo, super trabalhado, mas ainda assim a deusa me escolheu para estar ali sozinha, né? E naquele mesmo dia eu tive a minha casa invadida por um enxame de abelhas. Inclusive a abelha rainha, depois a gente identificou que ela tinha entrado. Então, olha só as sincronicidades, vários fenômenos, né? Mostrando pra gente, assim, a força de um tema, quando a gente amadurece um tema na nossa psique, expressa esse tema, torna ele público, né? Como vários fenômenos da natureza acontecem para ancorar aquela energia, né? E era a energia da deusa, que a gente se distanciou tanto, né? Deus pra gente é quase que automático, né? Deus Pai, né? Aquele Deus masculino, né? Muitas vezes para muitas pessoas um Deus punitivo, né? Então a gente pouco se recorda de que Deus é mãe também, né? Deus é mãe e pai, né? Que é deusa, graças a deusa, né? Então, o que que aconteceu? A gente começou a se distanciar das sociedades matrifocais altamente colaborativas, né, amorosas, empáticas, sensíveis, né, onde a mulher tinha um protagonismo e também conferia o protagonismo ao homem, né? O matriarcado não pode ser confundido como um antônimo, um antagonismo ao patriarcado. Não, não é isso. É a mesma coisa que a gente falar que o movimento feminista é o contrário do machismo. Isso é uma leitura muito rasa, não tem na verdade, uma leitura muito errada, não tem nada a ver, né? Então, os homens também tinham um papel muito importante nas sociedades matrifocais, né? Em pé aí de igualdade com as mulheres, mas as mulheres realmente exercendo essa liderança, né? Política, social, cultural e sendo as grandes expertas, né? Da sexualidade. E aí me perguntaram, né? Se qual que seria a sua opinião, Pedro, sobre o patriarcado? Se o patriarcado foi de tudo ruim, se teve algum benefício na história do patriarcado, quais foram os prejuízos? Aí as pessoas queriam ouvir da sua boca, né, da voz de um homem e de um homem integrado, né, um homem integrado com o seu masculino, com o seu feminino, sobre como é que é essa história. Você trouxe a era vitoriana, que tem tudo a ver com o patriarcado, né? Queria que nesses minutos finais, a gente tem 7 minutos, você trouxesse aí, né, a sua contribuição sobre o patriarcado e aí a gente encerra a nossa live e o nosso mini curso. Com alegria e gratidão, né? Tudo bem, excelente, ótima pergunta. Vamos lá. Pergunta difícil também. Então, Uhum. você Te pegou aqui um peguei de pouco de surpresa, hein, Pedro? surpresa. Então, vamos lá. Bem, eu acho que espiritualmente falando, né, se perdeu muito. Por quê? Eu acho que se todo mundo tem ouvido, né, o que a gente tem falado aqui o tempo todo, uma coisa que é muito insistido nas escolas de mistério, né, que é a, a sua alma, ela tem uma natureza assim feminina. Psicologicamente, né, digamos assim, no caminho espiritual, tudo é analógico, tudo funciona por analogias. Então, analogicamente falando, a forma como as pessoas se relacionam com a mulher é a forma como as pessoas se relacionam com a sua própria alma. Então, dentro de uma sociedade que calou as mulheres, né, e que as subjugou, o que você faz? Você perdeu o contato com a sua própria alma. Então, espiritualmente falando, isso daí foi uma grande perda nesse coisa. Eu gosto de falar de Platão, né, porque eu estudei bastante filosofia, e Platão e Aristóteles, assim, é difícil comparar, né? E Platão, ele insistia muito nisso, né? Na Grécia Antiga também era uma sociedade ali patriarcal, né, nesse sentido de que as mulheres eram subjugadas, né? E Platão questionava muito isso. Então Platão ele falava assim, olha, imagina, você tem 2 braços, né? Imagina que um braço são todos os homens, outro braço são todas as mulheres. Você vai abrir mão de usar um dos seus braços, né? É como se você estivesse desperdiçando todo o potencial de metade da sociedade.
ele dá um exemplo assim que eu acho muito interessante, né? Ele fala, pensa numa loba. Você acha que uma loba, ao invés de caçar a sua comida, ela fica lá em casa cuidando da toca dela, limpando só a toca dela e não vai lá caçar, não vai fazer as coisas, né? Então ele insiste muito nisso, porque todo mundo perde, a sociedade perde, né? A gente precisa do potencial de todo mundo. Não tem o potencial de ninguém pode ser desperdiçado, né? E se a gente subjuga as mulheres, a gente está o quê? A gente está desperdiçando Uhum, tudo que a sociedade pode ser, né? A uhum, gente está abrindo mão disso. E aí Platão ele insiste muito nessa questão, né? Ele fala assim, por exemplo, ele insiste muito que as mulheres deveriam ser guerreiras também. As mulheres que têm vocação para serem guerreiras, né? E aí alguns falam assim, mas sei lá, o homem é mais forte do que a mulher, né? Ele responde assim, não interessa, não importa. O que importa é cada um viver de acordo com a sua própria natureza. uhum, Olha a reflexão, né? Não faz diferença, por exemplo, sei lá, você é uma terapeuta. Não faz diferença se tem um terapeuta que é melhor do que você ou não. Você está vivendo aquilo que é da sua natureza, que é da sua alma. É isso que uhum, importa. A gente não tem que ficar competindo quem é o melhor dos melhores, né? O uhum, que importa é que cada um possa viver aquilo que está de acordo com a sua essência, com o seu ser, né? Então, resumindo, né? Você me falou assim do patriarcado e eu vou interpretar aqui o patriarcado nesse sentido de, ou seja, a gente reduzir o papel da mulher, né? A gente não deixar com que ela participe em termos de igualdade, né? Na sociedade, nos papéis, né? No qual desempenham. Todo mundo perde. Eu entendo assim, todo mundo perde. Mais uhum, especificamente sobre a sexualidade, né? Os homens são os grandes perdedores quando as mulheres não são livres sexualmente. Não é verdade? São, os próprios homens estão fazendo mal a eles mesmos uhum, se a gente vive numa sociedade no qual os homens não buscam a liberdade sexual da mulher, uhum. né? Então, os dois ficam condenados à prisão, digamos assim, né? A viver ali no medo e, no, e nas sombras, né? Como a gente está Sim. falando, porque a gente não quer dar, né? A Pedro, igualdade. Oi, eu acho que a gente vai precisar encerrar, deu senão tempo, né? vai. Vamos lá. Não, mas eu respondi o que eu queria responder. Fechou, porque a gente está com um minutinho aqui, senão a gente vai perder a live. Vamos Então, perder. pessoal, É, mas acho que o vamos, é Pedro isso passou o daí. recado, né? É, Valeu, foi um prazer, uma alegria estar aqui com você, meu parceiro, querido, quem pôde acompanhar a gente aí, foram 9 lives, né, emocionantes, né, que a gente espere que possa ter basilado aí a sexualidade sagrada através dos mitos e agora do conto de fada, né? E até uma próxima oportunidade. exatamente. Um beijo. Eu agradeço a todos aí. Valeu.